Cigarette Insiders. Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma conversa ligada a BIM e outras tecnologias. Eu estou aqui com a Adriana Tomani e vamos falar hoje de BIM e o patrimônio histórico. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Rogério, como vai? É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Eu sou Rogério Lima, sou diretor acadêmico do Master Internacional em BIM Management, da Ziggurat, e arquiteto e urbanista, né, e CEO da empresa Domus Arquitetura e Consultoria. A gente tem projetos ligados à linha de patrimônio, inclusive meu mestrado é na linha de patrimônio, e por isso estamos aqui a falar desse tema. Adriana, eu pediria que você se apresentasse também, por favor. Pois não. Meu nome é Adriana Tonani Maziero, eu sou arquiteta e sou alumni da Ziggurat, do curso de BIM Management, e trabalho com muitas instituições que demandam uma interface com o patrimônio histórico. São instituições antigas, geralmente instituições na área de saúde, e que a gente tem sempre esse confronto com partes das instituições construídas há muito tempo, patrimoniadas, e parte renovadas para a gente acompanhar o avanço da medicina. Maravilha, maravilha. Então, assim, esse conteúdo, por ser muito vasto, nós vamos dividir em 3 episódios. Tá? Este é o primeiro dos 3 episódios e vamos tratar de uma mega introdução sobre o tema. Então, como já era de se esperar, vamos começar pelo conceito disso. Tá? Então, quando a gente fala da aplicação de BIM ao patrimônio, a gente está falando de uma área denominada de HBIM, que é Heritage Building Information Modeling, ou Historic Building Information Modeling, tá? Que contempla, então, uma espécie de processo de engenharia reversa, tá? Onde os elementos arquitetônicos são mapeados, na maioria das vezes usando escaneamento a laser ou fotogrametria. Depois esses dados são modelados e, aliado a este modelo, são, então, completados ou embebidos de informações ligadas à história, ligadas à sua composição, ligadas à técnica construtiva, e tudo isto aliado também a imagens, fotografias de época, muitas das vezes até desenhos também, a gente acaba por compor uma espécie de banco de dados daquele bem. A partir daí é possível, então, propor projetos de intervenção, projetos de manutenção ou de preservação daquele bem, enfim, uma série de ações são possíveis fazer a partir disso que costumamos chamar de levantamento cadastral. Todo o contexto que vem depois dele, né, o sistema inteiro, a gente dá o nome então de HBIM. E nesse sentido, Adriana, a experiência que tu tens já prática de colocar isso em campo, por que tu julgas importante a gente aliar esses dois mundos, né, o mundo do BIM com a parte de patrimônio? A primeira coisa que me vem assim na cabeça, né, é a gente pensar na importância desse registro para que a gente não tenha perdido toda a história, né, desse patrimônio e todo o registro que, na verdade, representa uma sinalização cultural, né, de uma sociedade. Então, quando a gente pensa em registrar as coisas, significa a gente recuperar e manter dados que fazem com que a gente entenda, então, uma sociedade, né? Qualquer tipo de instituição de uso. Quer dizer, se a gente não conseguir preservar informações, a gente perde parte da história do que já aconteceu. Então, eu acho que a primeira coisa é guardar isso, né, como bem. A segunda importância, eu acho que tem a ver realmente com a questão física, né, do patrimônio. Então, registrar esse patrimônio histórico associando os dados geoespaciais, geométricos, informações materiais, informações imateriais sobre o bem, trazem uma completude de dados a respeito do patrimônio, que é muito importante que a gente entenda, então, sistemicamente isso. Não só o detalhe construtivo, né, como é que foi feito, com que técnica construtiva, mas a sua importância, a sua localização, por que foi construído daquela maneira. Essa associação é uma coisa muito importante para a gente entender a humanidade, de uma forma geral, né, seja em qualquer cultura e em qualquer tempo. Então, eu acho que é muito importante, no primeiro momento, a gente pensar que o patrimônio não é simplesmente um objeto físico construído. Ele traz consigo toda uma certa história, né, que precisa ser preservada, precisa ser mantida. Então, eu acho que a primeira importância é isso, né? Claro que
a gente fazendo uma ação de patrimônio, né, como eu já estive presente em intervenções patrimoniadas, a gente precisa, então, entender, sim, fisicamente o objeto, mas a gente também precisa registrar aqueles dados imateriais, né, que a gente tem que dar tanta importância para entendimento de uma cultura. Exato, é verdade, eu concordo plenamente. A nação que não tem memória não sabe quem é, né? Pessoa que, por isso é tão importante a gente preservar isto e sempre estar lembrando. Enquanto você falava, eu me lembrava de uma situação durante o doutorado. Eu aplico o BIM ao patrimônio. Então, a minha tese é na área de HBIM, embora eu trabalhe também com sistemas gerativos, mas é aplicando justamente o edifício histórico. E aí eu mostrava para um dos professores um sobrado de São Luís, no Maranhão. E ele, ao ver aquilo, ele achou muito interessante, ele português, né? Ele achou muito interessante o fato da cozinha estar afastada do corpo da casa. Então, a planta era uma planta em L. Isso porque todas as áreas ligadas a serviço ficavam afastadas, ficavam, né, não totalmente descoladas, porque tem uma circulação que a liga, mas ela fica afastada do núcleo central. E aí ele ficou se perguntando, nossa, que gozado, porque os sobrados pombalinos, que são sobrados que acabam por influenciar muito a construção dos sobrados em São Luís, eles não têm isso. O corpo do edifício é um corpo único e a cozinha está dentro, sabe? Tanto que quem não tem, digamos, uma planta com as indicações dos ambientes, às vezes nem sabe que aquilo ali é uma cozinha, porque ela está tão integrada no contexto que pode ser mais um ambiente. E aí a gente ficou um tempo assim, refletindo, e eu também, nossa, nem tinha me tocado para isso, já era tão corriqueiro para mim ser daquele jeito, né? E juntos a gente chegou a uma reflexão interessante, que, na verdade, a escravatura no Brasil terminou muito depois da de Portugal. Então aquilo ainda era reflexo desse momento histórico. E aí, como é bacana a arquitetura e essa história do ponto de vista social, né? Como uma se torna um registro da outra, né? Então, ao preservar não só o prédio, mas a preservar a espacialidade, a gente também tem ali um registro desse momento social, dessa situação que aconteceu, que precisa ser também lembrada, embora trágica, mas precisa ser lembrada, até para não repetir. Sim, é o modus vivendi, né? É aquilo que realmente acontecia de uma determinada maneira por causa de uma organização social que era a corrente, né? Isso é muito interessante. E aí eu fico sempre pensando nos eventos que têm destruído, né, os nossos patrimônios, e que a gente precisa entender, então, que a possibilidade de registro que o BIM nos dá, que é muito mais sistêmico, né, o HBIM nos dá isso, é muito importante, porque se a gente pensar nas perdas de patrimônio por eventos acidentais, né, como a Catedral de Notre Dame, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, são perdas que muitas vezes são irrecuperáveis. E que se a gente não tiver registrado, a gente não tem mais aquele dado, a gente simplesmente perde para sempre, né? A perda do patrimônio, como é o caso da Catedral de São Francisco de Assis, onde a gente teve um terremoto, né, na Itália, que derrubou parte da catedral, a gente jamais teria recuperado se a gente não tivesse registro de como ela era e conseguir recuperar, né, de uma forma, claro, contemporânea, mas com todas as informações necessárias para que isso aconteça, e como foi, por exemplo, o terremoto no Golfo do México, que destruiu parte do patrimônio na Península de Yucatán também, né, com um museu importantíssimo lá. Então, assim, se a gente não tem esses registros, isso é perdido de forma irrecuperável. É verdade, é verdade. O dia que pegou fogo em Notre Dame, o impacto terrível que eu senti quando eu vi aquilo na TV, né? O pessoal começou a distribuir isso pelas redes sociais e tal, e fui procurar se era verdade. E, cara, que impacto horrível. E aí eu fiquei imaginando como foi isso para o povo de Paris, né? Esses dias, assistindo um jornal local, houve uma reportagem sobre a reconstrução. Está em obra lá, né? E uma das pessoas encarregadas, ele falou que isso foi um choque no coração do parisiense, porque Notre-Dame faz parte da vida do parisiense, né? Então, seja ele católico ou não, não interessa. Aquilo ali é um exemplo, é um símbolo muito forte para o povo. E ao ver aquilo em chamas, foi terrível.
É terrível. Pessoas chorando nas ruas, Sim, sim. sabe? É muito, muito forte. Então, como tudo isso está intimamente ligado a nós, a nossa forma de viver, na construção da nossa identidade, a gente precisa preservar. Há pouco tempo, teve um evento na Ucrânia, em função da guerra. A Unesco fez um projeto chamado Backup Ukraine, onde os moradores eram convocados a fazer uma fotogrametria com seus celulares dos principais monumentos, e aí normalmente não eram edifícios, mas sim estátuas, esculturas, monumentos históricos que estavam dispersos na cidade, no intuito disso, que caso a guerra chegasse àquela cidade, aquela informação não ficasse totalmente perdida, né? A gente tivesse pelo menos o registro em 3 dimensões, feito por uma fotogrametria, de como aquilo era. Então, eu consigo guardar, ao menos, claro que é muito melhor guardar o bem, né? Mas ao menos ter esse registro digital. E tantas perdas, né, trazidas aí por eventos, sejam naturais ou não, né? A gente precisa realmente entender a importância desses registros. Outra questão que eu fico sempre pensando, e já passei por algumas dificuldades em termos de tratamento do patrimônio histórico, né, como arquiteta, né, qual a abordagem que se deve dar e como é que a gente consegue captar os dados para recuperá-los, né, ou até mesmo para a gente conseguir fazer uma intervenção, são as dificuldades de levantar e registrar os dados dos edifícios. Muitas vezes a gente tem impedimento para conseguir acesso às áreas que você precisa levantar, então lugares que você não tem alçapão, que você não tem como subir, que você não tem como entrar, né, para conseguir fazer o registro completo. Lugares que são muito altos, que você também não consegue alcançar, né, que a gente antigamente tinha que fazer isso tudo fisicamente, né? Você tinha que ir lá no lugar para medir, para levantar, para registrar, e essa necessidade de precisão desses dados geométricos para essa recuperação adequada dos monumentos. Então, encaixes de peças, as geometrias complexas, como é que a gente fazia isso manualmente, né? Analogicamente. E hoje o avanço que a gente pode ter com a associação de tecnologias antigas e tecnologias de inovação, né? de registro de dados. Então, eu achei uma coisa muito interessante sobre a Catedral de Notre-Dame, que existe uma técnica de tradição do traçado da moldura francesa, que é um desenho feito a lápis no chão, na escala 1:1, das peças, e que isso é patrimoniado, virou um patrimônio da humanidade, desde 2009, como patrimônio imaterial, e que, na verdade, não é uma substituição dessa tecnologia, é uma soma, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que encarar a inovação como algo que veio agregar e não algo que veio para destruir o que era feito anteriormente. Porque também eu vejo muito essa dúvida, né? E sempre esse mal entendimento de que a inovação matará o que a gente sempre fez, ou o que a gente valorizava. E eu acho que entender que, na verdade, ela veio para somar é muito importante, porque senão você entra naquele discurso de que não vou usar porque eu não quero perder aquilo que já era feito. E a gente, na verdade, tem que somar, né? A gente vem com a inovação para agregar, que é uma coisa muito importante. Eu passei por uma situação de projeto na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, que tinha mais de 100 anos, e ela perdeu parte das peças da escada que eram fundidas, eram ferro fundido. E a gente não tinha registro. Então, a gente teve que fazer todo um cadastramento da escada inteira, entender que peça que era essa, qual era o seu desenho, mandar fundir de novo, e isso tudo de uma maneira muito artesanal. Da mesma maneira, as áreas, né, com os tijolos antigos, que tinham já uma degradação, a gente teve que marcar, zonear, né, as áreas onde a gente tinha algum desgaste dos tijolos, para a gente entender aonde que a gente tinha que intervir. Isso tudo realmente analogicamente. E hoje a gente tem tecnologias que detectam isso, né? E que já te registram o que você tem onde você tem que atacar, né? Com que técnica você tem que atacar ali, naquele ponto. Então, você consegue identificar os problemas muito mais facilmente e escolher muito mais rapidamente a forma de recuperação. Né? Então, acho isso assim, de uma contribuição enorme em termos
de avanço de velocidade, né, e de acuidade em relação ao dado. É muito interessante. Verdade, verdade. A tecnologia, quando bem utilizada, ela tem esse caráter, né, de melhorar o que já é feito. Então, ela vem para somar, como você mesmo diz, né? Ela não tem por intenção substituir, embora em alguns casos seja usada assim, mas uma faca pode ser usada para matar alguém ou então para fazer um bom prato, né? A culpa não é da faca, né? É de quem usa a faca. Então, da mesma forma, qualquer tecnologia, quando bem usada, ela pode colaborar e muito com os processos, com a melhoria do que você já faz, né? Então, e eu até dizia ontem em uma outra conversa, Carla Zigurati, que me parece que a tecnologia chega num auge da sua utilização quando ela literalmente desaparece do contexto. Você passa a usar ainda, mas você não liga que está usando. Já está de tal forma tão incorporado aquilo, e ela já está fazendo de tal forma tão bem o seu papel, que você nem olha para ela, você só usa, né? Sim, sim. A questão não é, na verdade, a discussão sobre usar ou não usar, apropriado ou não apropriado. Quando a gente passa por essa discussão é porque a gente não incorporou ainda, né? A incorporação é uma coisa que acontece naturalmente. E quando existe esse entendimento da tecnologia para o bem, né? A tecnologia que vem para ajudar, a tecnologia que vem para alcançar coisas que a gente não tinha como alcançar antes, né? Qualquer desenvolvimento, o desenvolvimento científico é isso, né? A partir do momento que a gente consegue incorporar para a melhoria da nossa vida, da vida comum, do bem comum, aí que está a tecnologia aplicada de uma forma natural, de uma forma social, ela fica incorporada na cultura, na verdade, né? Na cultura das empresas, na cultura da sociedade, ela desaparece como questão, porque ela vira parte da cultura, seja da empresa, seja da sociedade, seja todo mundo começa a entender a importância, e isso, então, é uma coisa do cotidiano, né? Que a gente faz tantas ações do cotidiano que são absorvidas de forma não pensada mais, né? Porque já fazem parte da nossa cultura, e a tecnologia, então, incorpora dentro dessa cultura. Exato, e óbvio que toda civilização passou por algum choque tecnológico ao longo da sua vida, né? E isso, a princípio, pode ser estranho, naquele momento que ela surge, mas aos poucos, como você falou, ele vai sendo incorporado e vai se tornando também velho aos poucos. E também ela, por si sendo substituída por outra. Então, é um fluxo natural das coisas, né? A gente sabendo usar, ela vai sempre ser algo benéfico, essa evolução. Com certeza. Nesse primeiro episódio, a ideia era realmente fazer esse apanhado geral, e agradeço as contribuições também da Adriana aqui, e agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Obrigado, até o próximo episódio.